Boa noite, Gil. Mais uma vez agradeço a participação aqui dentro do 8 News, falando com o público da TV 8 e também da ConnectV no nosso quadro Política em Foco. Hoje nós temos a participação da deputada federal Joyce Hasselmann, que já nos ouve. Muito boa noite, deputada. Seja muito bem-vinda ao nosso Política em Foco. Obrigada, boa noite para você, boa noite a todos. Prazer falar com vocês. Deputada, eu vou começar esse nosso papo já falando para a polêmica da semana, que tem se falado bastante, um projeto de emenda constitucional que a senhora apresentou, que poderia permitir a interdição de um presidente, um processo de impeachment feito por um grupo diretamente ligado à presidência e que foi entendido na grande imprensa como um ataque a Jair Bolsonaro. Queria que a senhora explicasse um pouco mais o projeto e falasse dessa repercussão positiva e negativa que aconteceu nas redes sociais. Boa noite para você, boa noite a todos. Bom, não tem grande polêmica não nesse projeto. Na verdade, é algo absolutamente racional e uma proteção a mais que precisamos ter dentro do ordenamento jurídico brasileiro. O que acontece hoje? Se nós tivermos alguém completamente sem capacidade mental, comandando a nação, comandando a presidência da República, ainda assim não há remédio jurídico para tirá-lo. É diferente do processo de impeachment. O processo de impeachment é por crime de responsabilidade, né? Então, é alguém que deliberadamente ou não cometeu um crime de responsabilidade contra o país. Se nós temos alguém sem qualquer condição mental, sem sanidade mental, um completo psicopata ou psicopata, mulher ou homem, comandando a presidência da República, não há remédio jurídico para isso. E por que isso me chamou a atenção? As pessoas, obviamente, estão personalizando no atual presidente da República, né? Mas isso me chamou a atenção quando começou a discussão nos Estados Unidos em relação as lambanças todas que o Trump fez logo depois aí da eleição americana. E, naquele momento, se cogitou muito usar a emenda 25 para colocar o Trump em seu devido lugar, né? E essa emenda 25 é justamente semelhante a esse texto que eu apresentei. E lá ainda é mais rígido, ainda é mais denso, mais rígido o texto do que esse que eu apresentei. Então, basicamente, se o comandante da nação não tem sanidade mental, e obviamente isso não é assim, eu achei que, obviamente que há de se ter comprovação disso, né? O vice-presidente da República, junto de um percentual de ministros, comunicam isso à Câmara e ao Senado. É aberto um processo, por óbvio, né? Com a chance de defesa, né, do presidente da República. E na regulamentação da lei, nós vamos instituir uma comissão médica absolutamente libada, independente, sem nenhum tipo de tendência política ideológica, para que possa atestar, né, se há ou não a capacidade mental daquele gestor, daquele presidente da República para continuar no poder. Então, nós temos que pensar que a nossa Constituição brasileira, o nosso ordenamento jurídico, não dá conta desse processo ainda. E nós precisamos amadurecer e avançar nesse processo. E aí, gente, se alguém eu ia questionar, achando que... deputada, eu ia questionar justamente se havia uma inspiração na emenda 25, que foi muito falada no final do ano, a gente ouviu falar bastante disso, e que isso nunca ganhou espaço na mídia, pelo menos que eu me lembre nos últimos 20, 30 anos, nunca se falou isso de um presidente americano, né, da possibilidade de se usar a emenda 25 para o afastamento de um presidente, e muito menos nunca se questionou algo assim no Brasil. Então, a senhora relata que houve uma inspiração, vamos dizer, nesse caso de final do mandato do Trump. Completa. Perfeito. Uma inspiração completa. Né? O presidente Trump, na minha avaliação, começou bem nos Estados Unidos e terminou muito mal. Né? Terminou muito mal, incitando, inclusive, violência e que culminou em mortes. Então, era uma grande esperança para os Estados Unidos e se transformou num grande fiasco ao final aí do seu governo. E aqui no Brasil, se as pessoas querem personalizar, mas é por conta do presidente Bolsonaro. Bom, e se o presidente Bolsonaro não tiver a capacidade mental de comandar o país, ainda assim defenderiam que ele estivesse comandando o país, levando a nação ao buraco? Então, vai para o presidente, para o próximo e para quantos vierem. É uma emenda à Constituição, que está sendo travada, que está sendo pautada com um texto que é de uma das constituições mais maduras do mundo, sim, que é a Constituição americana.
Sim, fica claro então que o projeto ele não é uma coisa pontual, mas que é natural pelo embate político que existe e deflagrado há algum tempo já da família Bolsonaro em relação à senhora e as trocas, né, de acusações e de ofensas públicas que aconteceram, fica natural que as pessoas façam essa ligação que poderia ter sido uma provocação. E aí eu pergunto para a senhora acha Não é uma que provocação, mas não é uma provocação, mas por óbvio que a emenda, o texto constitucional é apresentado agora em função de tudo que nós estamos vendo. Nós sim, estamos vivendo uma guerra. Nós estamos vendo o Brasil afundar em tudo, na economia, em vidas. Nós temos ali 3% da população do planeta, e no Brasil o número de mortos corresponde a 25% de tudo o que acontece no planeta, de todas as do planeta. Nós temos um presidente da República que, segundo psiquiatras, aliás, dos mais respeitados do país, tem uma série de transtornos psiquiátricos graves, psicopatia para mais. Então, não é uma coisa que vale para este presidente, vale para qualquer chefe de poder, qualquer mas sim, não dá para dissociar. Se nós tivermos, de fato, grande comando nesse país, alguém de fato preocupado com a nação, alguém de fato que amasse o seu país, talvez este remédio jurídico pudesse ficar um pouco mais para frente, mas é imperativo que nós coloquemos na Constituição, até para que o presidente, se não estiver fingindo que é louco, se não tivesse retome as rédeas do país e toque esse país como tem que ser, pensando na população brasileira, pensando em todas as promessas de campanha que foram feitas, pensando, que a lei é para todos, inclusive para a sua família. de certa maneira a senhora já respondeu parcialmente, pelo menos a minha próxima pergunta, mas que eu vou fazê-la mesmo assim, para que a senhora reitere. A senhora considera que Jair Bolsonaro está fora da sua sanidade normal ou de uma sanidade necessária para conduzir o país? Totalmente e absolutamente. Eu, inclusive, conversei com muitos psiquiatras ligados à Sociedade Brasileira de Psiquiatria e tenho feito isso há bastante tempo, não é já de agora, desde que eu convivi mais de perto e vi algumas ações e alguns comportamentos que me chamaram muita atenção, e compartilhando isso com esses psiquiatras, muitos deles já haviam me dito o que agora, recentemente, nós ouvimos de um psiquiatra forense, eu já tinha ouvido de outros psiquiatras de renome no país, que, de fato, o poder enlouqueceu o presidente da República, e os traços de psicopatia são muito fortes. Não há nenhuma empatia com a população, não há nenhuma empatia com aqueles que estão sofrendo, perdendo suas famílias, perdendo seus amados, não há nenhuma empatia com pessoas que realmente estão sentindo a dor na pele, e que estão sentindo a doença e os reflexos dessa doença na economia, não há nenhuma empatia com ninguém. Então, essa espécie de esse prazer que ele tem com a dor, sempre tentar esticar cada vez mais a corda, em sempre empurrar a responsabilidade para outro, esse medo excessivo, de teorias da conspiração, essa coisa de achar que está perseguido, tudo isso são uma série de pontos que, de fato, deixam a sanidade mental do presidente, no mínimo, para lá de questionável. A senhora questionaria, a senhora que é militante, política recente, militante não, a senhora é uma política eleita recentemente, mas que acompanha a vida política do Brasil há muitos anos, na condição de jornalista, na condição de cidadã. A senhora enquadraria na nossa história recente mais algum presidente que poderia ter sido questionado nesse sentido? Sem dúvida. Dilma Rousseff, sem dúvida. Aliás, o paralelo é absolutamente perfeito. Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro são a mesma coisa com sinal trocado. Os rompantes que Dilma tinha, e eu tinha muitas fontes enquanto jornalista aqui dentro de Brasília, dentro do Palácio do Planalto, os rompantes, os gritos que ela dava com as pessoas, às vezes atirando objetos nas pessoas, às vezes rindo, às vezes chorando, toda essa instabilidade, e eu, à época, também havia conversado com alguns psiquiatras que diziam que sim, ela estava absolutamente mentalmente
né, mentalmente abalada. E aí, óbvio que uma junta de médicos, psiquiatras, que devem dizer se aquilo é um abalo momentâneo ou se, de fato, né, se perdeu a sanidade mental, se perdeu a capacidade mental de comandar um país. Né, se está totalmente incapacitado. E aí quem tem que dizer é justamente uma junta formada por médicos. Mas, sem dúvida, né, se eu fosse, à época em que Dilma era presidente, se eu fosse parlamentar, eu teria proposto da mesma forma o mesmo texto. Como se faz para combater, eventualmente, num caso de aprovação dessa emenda, e no futuro para se combater o uso político de um recurso que deveria ser utilizado em última instância para a proteção do país, num país onde a gente sabe que o uso político de quase tudo acaba atrapalhando muito a condução administrativa, e isso não é de hoje, né? A gente vive isso desde sempre. Qual é o gatilho de proteção para que isso não venha a ser usado exclusivamente politicamente? Bom, primeiro que tem que passar pelo Congresso, né? E tem que ter votação igual do impeachment. Tem que ter 2/3 do Congresso Nacional. Né? Não é simplesmente sacar isso da cartola e dizer, tá aqui, tem uma emenda que pode impedir um presidente completamente louco de comandar o país. Né? Tem que passar por uma junta médica, tem que passar por uma junta de psiquiatras que nada tem a ver com questões políticas e ideológicas. Né? Tem que passar, repito, pelo Congresso Nacional. Então, é a mesma coisa que você dizer como fazer para que o impeachment não seja usado politicamente, ideologicamente. Há regras no ordenamento jurídico para um processo de impeachment. Né? Há de se ter crime de responsabilidade comprovado. Então, neste afastamento do presidente da República ou da presidente da República, há de se ter incapacidade mental comprovada. Ou né, há todo um processo técnico para que isso aconteça. Muito bem. Falando um pouco do momento da pandemia, que é um momento gravíssimo, um momento que gera muitas tensões, e aí deixando até as tensões políticas de lado, mas as tensões sociais, com a falta de emprego, falta de renda e outros tantos, eu queria que a senhora fizesse uma breve análise da condução. Mas eu gostaria que a senhora fizesse um esforço especial de fazer os acertos e os erros, tanto do governo federal quanto do governo estadual, porque eventualmente alguns acertos há e alguns erros há em ambas as conduções. Deixar de lado um pouco a parte política desse embate entre governo federal e governo estadual, sua análise como parlamentar e cidadã. Olha, a condução da pandemia, eu acho assim, se você for pegar no Brasil todo, você não vai dizer, olha, gestor A, B ou C fez tudo certo. Por quê? Porque é como trocar a roda com o carro andando. As pessoas, os gestores foram aprendendo, vírus novo, tudo novo, né? Sem vacina, achava-se no início que teríamos uma onda e depois a coisa ia arrefecer, a gente viu que veio uma segunda onda com mais força. Então, de fato, é algo que pegou todo mundo de surpresa. Né? Acho que o maior acerto de todos é o do governador João Dória por conta da vacina, não fosse os impostos do povo de São Paulo. Atenção, é você que mora em São Paulo, que está bancando a vacina que hoje é distribuída pelo Ministério da Saúde em todo o país. Porque até agora o governo federal não mandou dinheiro. E a cada 10 vacinas entregues, né, aplicadas no país, 9 são do Butantan. Então, o governador realmente foi muito obstinado nisso, né? E comprou uma briga e colocou dinheiro e a vacina foi realmente desenvolvida. E hoje a vacina do Butantan é a que apresenta reações, não há nenhuma reação grave. Né? Até saiu hoje aí um estudo recente, bem crianças e adolescentes. Então, o grande acerto é a vacina. Agora, acho que o governador a mão demais nas medidas de isolamento, né? Essa coisa da fase vermelha, do lockdown, eu entendo que as pessoas não podem aglomerar, não podem circular, mas há de se pensar num equilíbrio com protocolo para que o pequeno comércio, em específico, não perdesse tanto. Por quê? Porque o pequeno e o médio, se você determinar o fechamento sem um apoio, e aí o apoio deveria ser do governo federal para todo o país, sem dar um apoio para que as empresas permanecessem abertas, é muito complicado. A empresa, o empresário, o pequeno empresário de hoje já mandou os funcionários embora e já quebrou.
Então, eu acho que faltou se desenhar esse protocolo para que as empresas continuassem abertas, ainda que funcionando com seu metabolismo basal, né? Só para sobreviver. Ainda que fosse assim. Né? Então, eu acho que aí a mão pesou demais. Eu conversei com o governador a respeito, ele tem os argumentos dele, diz que, olha, nossa prioridade são vidas, é um colapso, né, no sistema de saúde, a gente não pode deixar as pessoas morrendo na fila. Claro que todos nós compreendemos isso, né? Mas talvez ter criado pudesse manter algumas portas abertas, eu acho isso é o que eu faria diferente se estivesse com a caneta na mão. Em relação ao presidente da República, ele teve uma sucessão de erros terríveis, e o maior deles, o maior erro dele, foi ter dito não para a vacina lá no ano passado, em outubro do ano passado. Ele poderia ter comprado 160 milhões de doses que foram oferecidas para o Brasil, e ele disse não. Por conta disso, inclusive, houve o rompimento com o Mandetta, tem uma série de outras coisas. Então, ele condenou milhares de pessoas à morte ao simplesmente boicotar todo o trabalho de combate à pandemia, a boicotar todas as ações de isolamento social, né? E agora está fazendo propaganda nas redes da vacina que é de São Paulo, que está sendo distribuída em todo o país, mas que sai de São Paulo. Então, assim, eu não consigo ver, né, nessa pandemia, infelizmente, um acerto do presidente da República, inclusive no Ministério da Saúde. Olha quantos ministros foram trocados. Errado ter tirado um grande erro. Errado não trazer um ministro realmente técnico. Errado ele não dizer, eu me enganei e agora eu quero consertar. Né? O que nós temos hoje de acertos em relação à política é o que tem sido votado no Congresso Nacional. Nós garantimos o auxílio emergencial, inclusive o auxílio de 600, que agora já caiu. Né? Nós garantimos as linhas de crédito para pequena e microempresa, eu fui relatora do Pronamp, mas tudo ali muito suado, da briga mesmo para conseguir manter algumas portas abertas. Então, quando fica essa birra entre o presidente da República e o governador, ou os governadores que não estão aliados a ele, o que acontece? Pessoas morrem. Gente, o governo federal não está repassando dinheiro de leito de UTI para São Paulo. E é o dinheiro de São Paulo, não é esmola, não. É um dinheiro que São Paulo mandou para cá, encheu as burras do governo federal de dinheiro. Isso aqui é um pedacinho de volta que lhe é de direito. E mesmo assim o governo está boicotando, o governo federal está boicotando o leito de UTI em São Paulo. É surreal um negócio desse. Então, eu entendo que... Deputada, há espaço para uma reconciliação nacional? Acha que é possível, de repente, um meia-culpa do governador Dória, dos seus erros, do presidente Bolsonaro, eventualmente do STF, por ter em algum momento dado um argumento, vamos dizer assim, ou tirado uma certa autonomia do governo federal? Há possibilidade de um pacto novo para a gente sair dessa crise que não tem fim? Olha, de todos os atores que você citou, Congresso, STF, governadores e presidente da República, eu como parlamentar, eu digo que apenas um jamais aceitaria a reconciliação, que é justamente o atual presidente da República. Então, com ele no comando do país, é muito difícil haver esse trabalho, que eu, inclusive, propus na tribuna da Câmara, eu desafiei o presidente da República à paz. Eu desafiei o presidente da República à paz durante a pandemia. Eu desafiei todos os políticos a cortarem seu salário em 50% durante a pandemia. Coloquei um projeto lá para discutir isso. Agora, o pessoal quer só fazer blá, blá, blá. Na hora de cortar na própria pele, não quer não. Passaria? Não quer, não. E o presidente da República, com essa mania de perseguição que ele tem, ele acha que todo mundo quer tomar a cadeira dele. Então, ele nunca vai conseguir fazer um pacto nacional. A não ser que ele fique como presidente, mas rainha da Inglaterra, reina, mas não governa, e deixa o Mourão conduzir um pacto nacional. Agora, eu acho que seria a grande solução para o nosso país, sim. Um grande pacto nacional. Eu tenho feito a minha parte, não só em São Paulo, mas em outros estados. Estive agora, no final de semana, em Minas Gerais, conversei com o governador, tenho conversado com governadores do Nordeste, com governadores do Sul. Tudo que eu posso ajudar, eu tenho ajudado. Tenho arregaçado as mangas, feito meu papel de parlamentar, às vezes papel de secretária auxiliar de alguns governadores, e às vezes eu estou fazendo papel, gente, até de vereador, porque precisa.
as pessoas estão pedindo cesta básica, estão pedindo comida, doação de marmita. Então, esse é o papel de deputado federal? Não, não é. Mas eu estou lá ajudando. Como é que eu vou dizer não no meio dessa crise? Né? Então, essa era a hora de todo mundo arregaçar as mangas e trabalhar muito duro pelo país. Porque, veja, mesmo com a pandemia terminando, a gente vai estar num pós-guerra. E no pós-guerra a gente tem que reconstruir. Né? Famílias dizimadas, pessoas que perderam tudo, absolutamente tudo. Então, esse é o momento de nós pensarmos não só agora, mas na reconstrução do pós-guerra. Deputada, a senhora citou que fez um discurso que propôs cortar 50% do salário dos políticos, dos deputados. A senhora realmente... E texto. Então, mas a senhora realmente acreditou que isso passaria ou a senhora fez isso como uma maneira de expor que a Câmara não cederia? Porque na minha pequena e humilde experiência, um projeto desse com muita dificuldade, é praticamente impossível que passe, seja numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. A senhora realmente acreditou que um projeto desse passaria? Olha, se tivesse realmente a população no cangote do seu político, passava. Não tem nada que político tenha mais medo do que o povo no cangote. Né? O grande problema dessa esculhambação que está o Brasil hoje, inclusive aqui, né, na presidência da República, é que o povo não pode ir para a rua, porque não pode aglomerar. Se o povo pudesse ir para a rua, pode ter certeza que o povo indo para a rua, cercando aqui o Congresso Nacional e exigindo que o seu parlamentar votasse a favor do corte, não é só de salário, não. Salário e todos os benefícios. A passagem de avião, todos os benefícios. Aí, com essa pressão, eu acho que a gente tinha uma chance, sim. Né? Sim. Ainda tem. Né? Ainda tem. Então, mas a população realmente precisa. A população está muito cansada. A população está lutando para sobreviver. Então, e eu acho que a população também cansou muito, né? Nós fomos para as ruas, a gente exigiu o fim da corrupção, o combate à corrupção, tirar o PT do poder, e olha o que aconteceu. Saiu um corrupto, entrou outro. Né? Lula saiu da cadeia. Sérgio Moro, se duvidar, eles vão querer prender o Sérgio Moro. Então, assim, eu ouvi essa frase outro dia, que no Brasil não basta soltar o bandido, eles querem prender o xerife. A senhora concorda com isso? É um bang-bang às avessas. Exatamente isso. Quer soltar o bandido e prender o xerife. É um negócio de louco. Quer transformar o mocinho em bandido. Então, é desesperador. E é desesperador para quem é político decente e honesto. Eu fico desesperada aqui no meio disso. Desesperada. As pessoas perguntam para mim, você não pensa, às vezes, em desistir? Todo dia. Todo dia. Porque aqui, é meia dúzia de gato pingado que se salva. A senhora pode citar alguns bons deputados? Posso, mas eu não quero cometer injustiça. Se eu deixo de citar um, mas, parlamentar decente, honesto, né? O Kim é um bom parlamentar, nós temos o Daniel Coelho, do Cidadania, é um bom parlamentar, né? Temos, dentro da minha bancada, nós temos a Daiane Pimentel, uma boa parlamentar, mas eu não estou dizendo que são só esses, tá, gente? Eu não quero cometer injustiça, tá? Não quero cometer injustiça com ninguém. Mas é muito duro para quem quer fazer tudo direito, política séria, decente, honesta, falando a verdade. É muito duro ficar aqui, e é muito duro porque as pessoas que elegeram nós para mudar o país, para falar a verdade, para combater a corrupção, hoje essas pessoas defendem corrupto que chegou aqui dizendo que ia combater a corrupção. Mas só combate a corrupção se for da porta para fora, da porta para dentro, não. Então, a gente tem que ter, eu entendo, veja que até a população da Alemanha foi enganada, né, pela lábia de Hitler e Goebbels. Então, eu entendo que a população foi manipulada, está sendo manipulada, é enganada, mas enquanto eu tiver fôlego, eu vou aos gritos alertar essa população. Porque eu não quero ver essa população sendo enganada dia a dia, todo dia. E é por isso que eu não desisto. Há méritos nesse governo. Por exemplo, eu vou citar um ministro que é normalmente citado de forma elogiosa, até mesmo por alguns opositores. Por exemplo, o ministro Tarcísio, ele vem desenvolvendo um bom trabalho. A senhora vê pontos positivos, nem que sejam aqui e ali do governo Bolsonaro? Claro que sim. Muitos pontos positivos, mas muito
menores do que poderia apresentar. O Tarcísio é um bom ministro, gosto dele. Aliás, ele trabalhou com Michel Temer. Ele foi da equipe do Michel Temer, trabalhava com Moreira Franco. Né? Ele já veio de um outro presidente. Né? Então, o ministro Tarcísio é um bom ministro. Acho que o Paulo Guedes, infelizmente, tinha tudo para ser um grande ministro e se perdeu, porque acabou se acadelando muito, né? Dobrando muito a espinha para o presidente, para os rompantes do presidente da República. Nós temos o Rogério Marinho, desenvolvimento regional, é um bom ministro, né? Foi deputado, faz o trabalho dele lá mais quietinho. Né? O vice-presidente da República, o Mourão, é lamentável o Mourão não ser utilizado como uma mão de obra qualificada. Seria um excepcional ministro. Um excepcional ministro. Ele sim poderia cuidar da Amazônia, ele sim poderia fazer um grande trabalho, mas é um homem que está lá no banco de reserva, esquentando o banco de reserva, porque o presidente tem medo que ele brilhe. Né? Mas nós temos alguns bons ministros. A Tereza Cristina, né, ministra da Agricultura, tem feito um bom trabalho. Né? Inclusive minha vizinha, mora no apartamento aqui de baixo, tem feito um bom trabalho. Pontualmente, nós temos sim alguns ministros, mas nenhum governo funciona pontualmente. Aqui parece uma banda, né? uma orquestra sinfônica sem partitura e sem o maestro. Então, cada um toca a música que quer, do jeito que quer. Saiu bonito, saiu, não saiu, não saiu. Gente, isso é Brasil. Não pode. Não pode um negócio desse. A gente tem que pensar no país como um todo. A orquestra sinfônica tem que ter o seu maestro e a música tem que fluir, todos os instrumentos conversando entre si. É assim que tem que funcionar. Senão vira essa bagunça, essa baderna que a gente está vendo. Né? O ministro da Justiça é um inepto, não faz nada. Né? A Casa Civil está às moscas. Os bons ministros foram colocados para fora do governo e aqueles que resolveram ficar bem quietinhos, assim como o Tarcísio, que é mais quietinho, Rogério Marinho, mais quietinho, se mantêm, sobrevivem ali de alguma forma. Né? O Brasil precisa muito mais do que isso. Deputada, a senhora foi candidata a prefeita aqui da cidade de São Paulo e, mais recentemente, agora essa semana, o prefeito Bruno Covas e o governador João Dória se desentenderam quanto à maneira de conduzir aí a emenda dos feriados, que isso poderia proporcionar uma ida muito grande de pessoas para o litoral e aí os prefeitos do litoral entrarem em pânico. Como é que a senhora vê esse desencontro que, infelizmente, foi público? É uma coisa, aquela história, né, roupa suja deveria ser lavada em casa, eles lavaram essa roupa suja publicamente, e isso não é bom para um momento em que as coisas já estão muito confusas. Como é que a senhora analisou esse momento de desencontro aí e o que a senhora prevê aí para os próximos dias? O governo do estado deve fazer anúncios, né, nos próximos dias aí relacionados a isso também. Como é que a senhora enxerga esse desencontro entre Bruno Covas e João Dória? As pessoas acham que porque a gente é político, tem um cargo, né, seja no executivo, no legislativo, a gente deixa de ser gente, né? Então a gente não tem mais o direito de se irritar, a gente não tem mais o direito de discordar, a gente não tem o direito de perder a paciência, como todo mundo, qualquer cidadão no mundo faz. Então, nossa, mas é o prefeito e o governador, são dois seres humanos. São dois seres humanos que têm direito de serem humanos. E humanos não são perfeitos. Então, seria melhor discutir em quatro paredes? Claro que seria, né? Mas são seres humanos. Acho que o prefeito errou, né? Quando eu estava agora, nesse final de semana, trabalhando tanto na Baixada Santista quanto no Vale do Ribeira, eu vi o desespero dos prefeitos. Então, erra o prefeito Bruno Covas quando simplesmente diz assim, olha, eu vou pegar esse problema, eu vou colocar esse problema, vou empurrar para vocês. E erra quando não acorda com os outros prefeitos e com o governador. Porque o que acontece? Os outros prefeitos não vão bater na porta do Bruno Covas. Os outros prefeitos vão bater na porta do governador. E vão dizer, olha, eu vou precisar de mais leito. Eu preciso de mais leito de UTI. Eu preciso de mais médico. Eu preciso. Então, não dá, né, para o prefeito da maior cidade brasileira, né, que tem essa população gigantesca, achar que está sozinho numa ilha. Não está. Então, isso foi realmente, na minha avaliação, um ato de irresponsabilidade. Não foi um ato pensado. Né? Deveria ter sido conversado com os prefeitos. Por quê? Porque se houvesse
um acordo com os prefeitos. Os prefeitos poderiam fazer operações, né, para que não tivesse esse ir e vir, uma campanha de conscientização. Né? Então, acho que o prefeito errou e acho que os prefeitos, né, especialmente do litoral, têm razão em estarem desesperados, porque agora, por exemplo, eu estive em Peruíbe, uma pessoa morreu na fila. Não tinha vaga, acabou, babau. E todas as vagas estão lotadas. Assim está em Santos, assim está em São Vicente, assim está em todos os lugares. Quando alguém sai com a possibilidade de aglomerar, por mais que a praia seja um patrimônio, né, do cientista, e por mais que o morador da capital paulista adore descer para o litoral, não é hora para isso. Né? E, infelizmente, nós estamos numa guerra. Para os próximos dias, há uma possibilidade, né? Então, os prefeitos aqui da Grande São Paulo têm falado muito disso, o próprio governador ainda não se decidiu se teria uma medida de mais restrição ou se permaneceria mais um tempo nessa fase emergencial ou até eventualmente um local ou outro poderia regredir de fase. A senhora, acompanhando proximamente, o que a senhora acha? Eu tenho conversado muito com o governador, com a primeira-dama, até porque nós temos feito ações sociais grandes em São Paulo. Na semana passada, eu tive com 25 comunidades da capital paulista para que nós pudéssemos mobilizar a entrega de mais alimentos. Né? Já não tinha alimento na prefeitura. Eu sei porque eu estava com o secretário, o presidente da Fundação de Ação Social e a prefeitura. Então, a gente correu para todo lado para conseguir mais alimento. Então, tenho conversado muito com eles e eu entendo a preocupação do governador, mas vou sugerir ao governador, estarei com ele novamente, para que nós possamos estabelecer de alguma forma protocolos mais rígidos, mas para que nós possamos, né, manter minimamente o funcionamento de parte do comércio, porque as pessoas não estão aguentando mais, né? Elas não estão aguentando mais em todos os sentidos. Então, quais são os protocolos mais rígidos? Bom, a equipe de saúde pode resolver isso, né? Então, se a capacidade, né, de um restaurante, por exemplo, tem que ser, era 50%, que seja 25%, mas que possa funcionar, né, o dia todo, que as pessoas possam trabalhar. Né? Então, a título de sugestão, eu levarei essa conversa ao governador agora, nesse final de semana. Muito bem, parabéns, e acho que muitos empresários ao ouvir, né, um parlamentar defendendo essa tentativa de equilíbrio entre trabalho e a segurança sanitária, evidentemente é um alento. A gente que tem proximidade com os pequenos empresários aqui da nossa região, a gente sabe exatamente como a coisa está complicada, a coisa está feia, a gente torce para que haja esse bom senso, esse equilíbrio. Deputado, eu quero agradecer imensamente, sei que está entre uma votação e outra aí, os trabalhos online não param, mas eu quero agradecer imensamente mais uma vez, sempre gentil com a Connect TV. As nossas câmeras, nosso canal está sempre aberto para parlamentar. Muito obrigado. Sua mensagem final. Obrigada. Quero agradecer a todos vocês e dizer que podem contar comigo. Né? Eu sou boa de briga, todo mundo sabe, mas as minhas brigas, as minhas lutas sempre são por motivos que aquecem o coração. Né? Por justiça, por decência, por moralidade, por legalidade. E agora todos nós temos que lutar por saúde e por mais vacina. A gente só vai conseguir sair desse atoleiro, né, depois que a maioria da população estiver imunizada. Então, estou aqui em Brasília, fico em Brasília, em São Paulo, estou trabalhando em todo lugar, e estou à disposição de todos vocês, né, pelas redes sociais. Tem um telefone meu nas minhas redes sociais também, que quem estiver precisando pode entrar em contato e me coloca à disposição da Connect TV sempre. Você sabe que a gente acabou, naquele debate, né, a gente acabou assim, tendo uma empatia muito, muito gostosa. Então, pode contar comigo, no coração, e ficar com Deus. Obrigado, deputada. Eu retorno aos estúdios com Gilda Toreira.